Paz do Senhor para todos, amém? Não é? Por que eu disse amém, né? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo de número 1. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Amém? Isaías 59, versículo do 1 ao 3. Eu quero dar continuidade à pregação, à mensagem de domingo passado, onde nós falamos sobre empecilhos à oração, impedimentos à oração. Então hoje, impedimentos à oração, parte 2. Fazendo um breve resumo, domingo passado, eu mostrei o quão poderosa era a oração quando eu apontei para o que foi movido no mundo espiritual quando Daniel se pôs a orar. Nada mais, nada menos do que um principado se opôs à resposta de oração do profeta Daniel. E devido à magnitude do que se opôs, foi enviado o reforço ao ser celestial, o anjo que trazia portador da mensagem. Como eu disse no domingo passado, o texto dá indícios de que houve primeiro um confronto entre o ser celestial, o anjo advindo da parte de Deus, e o ser das trevas, o anjo caído, o principado da região. Mas essa luta se intensificou, há indícios que houve um reforço pelo lado do principado da Pérsia, e aí foi enviado o reforço para auxiliar o anjo da parte de Deus, visto que uma batalha espiritual foi travada. Essa batalha durou cerca de 21 dias. É o período de jejum, porque Daniel acrescenta a sua oração, o jejum. E eu acredito que aquele jejum só terminou porque a resposta chegou. Senão ele tinha continuado o jejum e a oração até que a resposta viesse. Você parou para imaginar uma batalha espiritual de 21 dias por causa
de oração. Veja o quanto poderosa é a oração, e é lógico, essa oração prevaleceu porque a resposta, independente da luta, ela chegou. E foi uma resposta positiva. Então, eu mostrei o quão poderosa era a oração, dado ao fato da batalha que se travou por causa dela. Eu falei outras coisas, como o empecilho o empecilho externo, né? Eu me detive principalmente na ideia desse empecilho que era externo, a oposição de Satanás e seus demônios. Sempre que orarmos haverá oposição, e dependendo da oração, essa oposição ela vai ser forte, ela será poderosa. Todavia, mais poderoso é aquele que está conosco. Amém? Então a garantia da vitória, mesmo diante de uma oposição poderosa, a garantia da vitória é certa, porque poderoso é o nosso Deus, e as Escrituras dizem que Ele já triunfou sobre eles na cruz. Jesus os venceu na cruz. Tronos, principados, potestade, a guerra, por assim dizer, que é feita por batalhas, a guerra já está vencida. Então, quando oramos, nós podemos orar com a certeza que, apesar da oposição ferrenha e poderosa, se perseverarmos, aí veio essa instrução, se perseverarmos em oração como fez Daniel, a vitória, a resposta é certa. Falei também que a resposta ela podia ser um sim, um não, ou um espere. Mas mesmo as respostas vindas como um não, a gente pode insistir que esse não pode ser transformado em um sim. Isso está lá na parábola que Jesus fez do amigo importuno. A primeira resposta foi: não, já estou deitado com os meus filhos. Mas importunando o amigo, ele obteve a resposta positiva de seu pedido: dai-me pão para dar ao meu hóspede. A bem da verdade que a maior parte da pregação eu me detive para consolidar o ensino de que o que nós precisamos para que a nossa oração ela seja ouvida e creditada já foi conquistado na cruz. Nós temos o sangue de Jesus que nos purifica do pecado, demolindo a barreira que nos separa de Deus. E nós temos a mediação de Jesus, que está diante do Pai, e Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, o que é necessário para sermos ouvidos, e ouvido de forma que Deus dê crédito, dê atenção, se disponha a responder, já está garantido. Cristo nos fez idôneos, aptos a entrar na presença do Pai e alcançar favor, graça em tempo oportuno. Uma das maiores conquistas da cruz foi esta, foi nos capacitar, nos tornar aptos para entrar na presença de Deus, sermos aceitos e ouvidos. Eu me detive um bom tempo da pregação mostrando como era no Antigo Testamento. Sempre houve a necessidade de um mediador. O ser humano, na sua condição de pecador, coberto nas suas entranhas de alma, contaminado pelo pecado, entrar na presença de Deus assim é pedir para morrer. Mas Jesus removeu todo esse impedimento
demoliu essa grande barreira e agora nós podemos entrar, como diz o autor dos Hebreus, com ousadia a sala do trono, pelo novo e vivo caminho feito por Jesus Cristo. Amém? Então essa é uma dádiva, uma bênção, um dom, uma conquista da cruz, e nós devemos fazer uso dela, sempre nos valendo de Jesus. E eu expliquei o porquê em o nome de Jesus. Muito bem, hoje nós vamos falar dos empecilhos à oração, do impedimento à oração, de ordem interna. Externa é o inimigo. Deixa eu abrir abrir um ponto aqui. Quanto a essa oposição do inimigo, isso vai se refletir, essa oposição externa, isso vai refletir na nossa dificuldade de orar, na nossa dificuldade de nos colocarmos diante de Deus, de nos ligarmos, como nós dizemos, os crentes, nos concentrarmos naquilo que estamos nos propondo, que é falar com Deus. Então, impedimentos como distração, impedimentos como o pensamento indo para outro lugar, impedimentos como você dobrou o joelho e logo se lembra que há coisas importantes a resolver e que elas precisam ser resolvidas logo. Isso são ações espirituais. Isso são ações do inimigo para nos dispersar e fazer com que a gente não exercite a fé na oração. E se o que eu estou dizendo é verdade, e é verdade, tem muita gente que está perdendo para o capeta, porque são justamente essas coisas que impedem muita gente a orar. Aí uns vão dizer assim: não, pastor, o que me falta é tempo. Mentira. Sempre vai haver tempo. Se não for no acordar mais cedo, se não for no dormir mais cedo, se não for na hora do almoço, sempre vai haver tempo. O que está precisando haver é um compromisso com a oração. É vencer. Como é que vence então essa investida do diabo? Com disciplina, irmão. Disciplina. É colocar um momento de oração e perseverar em honrar esse compromisso. Tal hora eu vou orar. Eu já tenho que acordar muito cedo para ir para o trabalho. Acorde mais cedo ainda. Acorde mais cedo ainda. Não, já tenho que dormir muito tarde por causa disso, aquilo outro. Durma mais tarde ainda. Porque o mais importante do que fazer as coisas é fazer as coisas agraciado, abençoado, dirigido pelo Espírito do Senhor, e isto em resposta a uma oração que se faz: Senhor, governe o meu dia. Senhor, me dá sabedoria para trabalhar da melhor forma, para produzir da melhor forma. Oração, filho. A Bíblia nem dá abertura para a gente chegar diante de Deus com desculpas. Dada a importância do que é a oração, a vitalidade da oração para a vida do cristão, o que a Bíblia diz é: ore. Paulo, escrevendo
Aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: ore sempre. Ore sem cessar. Ou seja, não dá nenhuma brecha para dizer assim, mas Paulo, eu não tenho tempo. Que história. Ore sem cessar. Persevere na oração. Em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, ele recomenda que todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações sejam conhecidas de Deus por intermédio das orações, petições, e isto com ações de graça. Eu estou lendo textos, ou estou citando textos, estou parafraseando aqui, textos que nos incentivam a orar, a orar. E como eu disse, não há abertura nesses textos para dizer, eu não tenho tempo. Temos tempo, sim. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a gente ora ansioso, preocupado com algumas coisas, o que tem para resolver. Aí você lembra que eu disse que uma das ações do inimigo para tentar nos impedir de orar é nos colocar, trazer a lembrança de algo que nós precisamos resolver, de algo que está ocupando a nossa mente, por não estar resolvido ainda. E aí alguns caem na armadilha do diabo, e eu não estou conseguindo orar, isso está me ocupando a mente, isso não está me deixando concentrar. Aí vem as escrituras sagradas e diz assim, aí é para tu orar mesmo. Faça Deus conhecido desta tua preocupação, disso que está perturbando a tua alma. Lance diante dele, como disse o apóstolo Pedro, lance diante do Senhor todas as tuas ansiedades. O Senhor Jesus também nos ensina, ou melhor, nos exorta a orarmos. Mateus 7, versículo de número 7, 8, ele diz, pedi. Pedi. É interessante, pedir e será dado. Você quer receber, então tem que pedir. É interessante que quando os discípulos vão pedir ao Senhor, eles pedem algo que precisamos estar atentos, e é o que nós estamos falando nesta noite. Senhor, ensina-nos a orar. É interessante, porque os discípulos podiam pedir muitas coisas. Ensina-nos a pregar, ensina-nos a vencer, ensina-nos como ser carismático, ensina-nos tanta coisa que eles podiam pedir, mas o que eles pedem? Ensina-nos a orar, porque quem sabe orar, ele vai alcançar de Deus todas as coisas necessárias para ele viver segundo a vontade de Deus. Então sim, eu estou reforçando aqui a importância da oração. Vença essas distrações, essas setas malignas com a consciência do quanto é poderosa a oração e do quanto você precisa orar, da importância da oração. Vença através da disciplina, vença com a perseverança. Persevere. Eu ouvi um pregador recentemente que ele disse que ele orava mais de 2 horas. E é lógico que ele buscou inspiração em homens das Escrituras, em homens da história da igreja,
que oravam 2, 4 horas, 6 horas por dia. Eu vi um título esses dias que me chamou muita atenção, um homem que orou mais do que viveu. David Brenner. E aí esse pregador, ele disse, 2, 3 horas, eu oro assim, esse tempo todo eu não vejo passar, até porque para entrar na oração é quase 1 hora. Porque é quase 1 hora lutando contra essas setas, esses pensamentos, essas distrações que vêm, quer furtar a nossa atenção, o nosso coração da presença de Deus. Então há uma luta que se trava até que se rompa e se consiga orar. Então a primeira hora é só para vencer essas distrações. Aí tem crente que... Aleluia. Irmãos, uma coisa boa de você fazer, acorde mais cedo e antes de você pegar nesse aparelho aqui, ó, antes mesmo de você tomar o café, dobre o seu joelho e ore. Depois de você orar, você pedir a Deus por esse dia, e você fazer a sua oração, aí você vai, levanta, vai tomar o café, vai escovar o dente, vai ver aí o que a programação, quem está te enchendo a paciência já bem cedinho. Então, antes de você se distrair com qualquer outra coisa, adentre a presença de Deus e se deleita no Senhor, e vai se cumprir o que está escrito: deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Se o Senhor for o teu deleite, for o teu prazer, o Senhor vai cuidar de ti, das tuas necessidades, conforme o Senhor Jesus Cristo disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, tem questões nossas que nós nem precisamos pedir, se nós nos deleitarmos no Senhor, se nós colocarmos a vontade do Senhor em primeiro plano nas nossas vidas e buscarmos o cumprimento da vontade do Senhor, vivemos a vontade do Senhor. Isso é se deleitar no Senhor. Aí o Senhor vai ver as nossas necessidades e Ele vai suprir. É eu me ocupando naquilo que é dele e Ele se ocupando naquilo que é meu. Quem está me entendendo, diga amém. Faça isso. Levante um altar, se já existe, tira lá a poeira dele, remove a cinza, fecha as brechas, e a gente vai fechar as brechas, tá bom? E volta a colocar sacrifício ali. Faz um altar de oração logo cedo. Sabe, cria uma rotina tal que eu já sei que a essas horas, às 6:30 da manhã, meu servo vai estar ali. Por isso, eu também estarei. Amém? Faz isso. Existem os empecilhos, os impedimentos que são internos. Por isso desse texto. Já dizia um ex-cego: Deus não ouve a pecadores. Se não me engano, João capítulo 9, versículo 31. Deus não ouve a pecadores. E ele estava certo. Pois é isso que diz o Espírito do Senhor por boca do profeta Isaías. Deus não deixou de ser Deus. Estou parafraseando aqui. Deus não deixou de ser Deus. Deus não perdeu o seu poder de livrar,
de salvar, de libertar, de operar maravilhas, proezas em prol dos seus. Deus não está impedido de ouvir, Ele não está deficiente auditivamente, não há uma variação em Deus, uma incapacitação no divino, isso não existe. O que existe é um impedimento criado por causa do pecado. O pecado é este mal que impede de Deus ouvir aqueles que tentam se aproximar dele em busca de socorro, de resposta, de cuidado, de bênção. Versículo de número 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja, Deus diz que são os pecados, pecado de iniquidade. É interessante porque a palavra aqui para iniquidade, a iniquidade é um tipo de pecado, mas um pecado agravado, porque fala da condição de alguém que perdeu o temor, que não tem mais o temor pelas consequências do ato pecaminoso. É alguém que está no pecado e ele não teme a correção divina. Ele não teme as consequências do pecado. E aí, é uma pessoa, portanto, que acha que pode estar no pecado e estar com Deus, está desfrutando dos prazeres do pecado e ainda assim manter uma relação com Deus. É o iníquo. A iniquidade é, por assim dizer, um pecado com agravante. Segundo a Bíblia, o iníquo é um indivíduo já acostumado a pecar, não se importando com as consequências, e também não se importando em continuar pecando. Quando a gente vai para outra palavra que fala iniquidade no mesmo versículo, e pecado, pois a vossa iniquidade faz separação entre vós, vosso Deus, e os vossos pecados. A outra palavra, ela traz uma ideia de, além de pecado, a ideia de aquilo que se oferta pelo pecado. Deixa eu tentar explicar. A gente sabe que na antiga aliança, quem pecava, uma das manifestações do arrependimento desse pecador era levar uma oferta para Deus, para aplacar a ira de Deus. E a vítima, a oferta, o sangue da vítima servia para remir, para cobrir o pecado do pecador, e ele então ser aceito por Deus, e sendo aceito por Deus, ele pudesse inclusive cultuar a Deus, ofertar a Deus. Então havia ofertas que se fazia pelo pecado, mas também ofertas que se fazia por gratidão, oferta de adoração. Quando a palavra está dizendo pecado e pecado, a segunda palavra indica o que o pecador no seu estado tem apresentado a Deus. É como alguém que está em pecado, que tem pecado não confessado, e ele continua se apresentando a Deus no culto. Se prega, continua pregando. Se ensina, continua ensinando. Se louva, continua louvando. Continua servindo a Deus.
Só que esta oferta é uma oferta de pecado, que Deus não recebe. Que ao invés de estar agradando a Deus, está se acumulando nesta barreira que afasta ainda mais Deus do homem. Você está me entendendo, sim ou não? Então, o estar em pecado apodrece, contamina tudo que o pecador faz. Então não adianta estar cultuando, estar servindo, estar adorando, estar envolvido numa prática religiosa, como se a Deus estivesse servindo, porque este trabalho, esta obra, esta oferta, esta adoração está contaminada, portanto, podre pelo pecado. Ao invés de estar aproximando, está distanciando ainda mais. Porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, esses pecados, encobre o rosto de Deus, impede que Deus ouça a oração de vocês. Então veja que não adianta só orar. Depende de como você está. A sua oração, ela vai ser ouvida, ela será aceita, ou ela será um grande agravo. É até melhor que nem ore, do que insistir em orar, em fazer a obra, estando em pecado. Eu queria ler outro texto com vocês, no Provérbios 15. Provérbios 15, 18, se não me falha a memória, Jesus me ajuda. Eu estou falando do impedimento à oração chamado pecado. Estar em pecado é estar impedido de orar. Provérbios 15, versículo 8, tá bom? Provérbios 15, 8. Preste atenção. O sacrifício dos perversos ou dos pecadores é abominável. É abominável ao Senhor. Abominável mesmo que repugnante, detestável. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus tem prazer em ouvir a oração daqueles que andam em justiça, ou dos justificados pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus. Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Diferente do ser mortal que se cansa de ouvir as mesmas coisas, as mesmas petições, os mesmos pedidos de ajuda, me socorre, me socorre, me socorre, me ajuda dessa vez de novo e de novo, de novo. Deus não se cansa. A Bíblia diz que Deus tem contentamento, Deus tem prazer na oração do reto, do justo. Mas os sacrifícios, lembre, era aquilo que se apresentava a Deus como oferta de adoração, de agradecimento, inclusive de busca por perdão. Os sacrifícios que trazendo para o dia de hoje é aquilo que eu já falei. Eu estou cultuando, eu estou servindo, eu faço a obra de Deus, eu faço parte do departamento X, Y, eu prego, eu louvo, eu profetizo. Tudo
que o pecador faz na condição de pecador é detestável, é abominável, é repugnante ao Senhor. Estão me entendendo, sim ou não? Amém? Pastor, como é que resolve isso? Resolve confessando o pecado, resolve se arrependendo dos pecados, fazendo confissão do pecado, e dependendo do pecado, sendo humilde que nem Davi, aceitando a correção, a disciplina do Senhor, para ser restaurado. Como é que resolve? Abandonando o pecado. Irmãos, nós vivemos num tempo em que o ensino de confissão de pecado, ele parece ser um escândalo. Correção, disciplina parece ser um escândalo. Deveria ser escândalo alguém, estando em pecado, ousar permanecer no pecado e orar e fazer a obra de Deus. Porque Deus está detestando tudo isso. Isso deveria ser. Uma outra forma de consertar isso, irmãos, é a gente conhecer qual é a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus. Nós queremos ter as nossas orações respondidas, abandonemos o pecado. Como é que eu abandono o pecado? Irmão, conhecendo o que não é pecado. Conhecendo o que é pecado, o que não é pecado, conhecendo a vontade de Deus. Tem um texto que diz que aquele que despreza a Torá, a lei, esse é abominável. As suas orações são abomináveis. João, ele diz que nós temos a certeza de que seremos ouvidos e respondidos se nós orarmos segundo a vontade de Deus. Muita gente peca, muita gente vive no pecado e não abandona o pecado. Algumas delas pela ignorância, por não conhecer a gravidade do pecado, por não conhecer o pecado que está cometendo, por não conhecer o zelo de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, por não ter temor, por não conhecer a Deus, por não conhecer a vontade de Deus, ou seja, por não conhecer a Deus pelas Escrituras. Nós vivemos um tempo, irmão, que os crentes têm acesso ao conhecimento, têm acesso às Escrituras, mas não se vale disso. Se passa horas em outras coisas e poucos minutos, quando assim acontece, meditando na palavra de Deus. Se o crente soubesse que se ele não conhece a vontade dele, ele está não conhece a vontade de Deus, ele está a um passo de pecar contra Deus, ele se interessava em estudar mais a palavra de Deus. Por isso, os versículos que eu citei, eu quero ler com vocês. Salmo 66. Não. Não, Salmo 66 não.
Vamos para João capítulo de número 4. Perdão, João capítulo de número 5. João capítulo 5, versículo de número 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, pedir oração, alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Em outras palavras, Deus, Ele nos ouve. Se nós pedirmos, se orarmos segundo a vontade dEle, e porque Ele nos ouve as nossas orações que fazemos segundo o coração dEle, é certo que também Ele responderá essas orações. É muito interessante porque a palavra vontade é telema em grego, que significa mandamentos, entre outros conceitos, mandamentos, preceitos, vontade, escolha, inclinação, desejo, prazer, satisfação. Olha, veja bem, João está falando que se nós orarmos segundo os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, porque nos preceitos, nos mandamentos de Deus está a vontade de Deus. Mas não apenas a vontade de Deus, está aquilo que satisfaz a Deus, aquilo que gera prazer em Deus. Se nós orarmos segundo aquilo que gera satisfação ao coração de Deus, prazer ao coração de Deus, é certo que essa oração será ouvida e atendida. O problema é que outro empecilho às nossas orações é que as nossas orações são egoístas. Ao invés de conhecermos qual é a vontade de Deus e a gente orar segundo esta vontade, segundo aquilo que satisfaz Deus, a gente sempre, ou na maioria das vezes, nós oramos sempre segundo aquilo que nos satisfaz, segundo o que é a nossa vontade. E para o crente que não conhece as Escrituras, ele sempre, na maioria das vezes, ele vai orar segundo a vontade dele. Ele não conhece os mandamentos de Deus, ele não conhece os preceitos de Deus. O que vai acontecer com esse crente? Ele vai se apresentar diante de Deus sempre com o que ele quer, o que satisfaz a ele, o que gera prazer nele, segundo a vontade dele. Mas quando Jesus nos ensinou a orar, nos dando a oração modelo, ele tirou o eu da oração, ele colocou o nós, colocou o tu, vossa, seja feita a tua Pai Nosso, ao plural. Uma das coisas que manifesta o nosso coração egoísta é que quando a gente faz a oração sempre no eu, para mim, por mim. Estou falando sempre. Eu não estou falando que não possa. Até porque o texto diz, nós devemos lançar as nossas ansiedades. Devem ser conhecidas diante de Deus aquilo que está nos angustiando. Mas quando a minha oração só tem o eu, não tem o tu, nem tem o nós, a gente cai naquilo que Tiago falou, que as nossas orações não são respondidas porque a gente pede para os nossos próprios deleites. São orações egoístas. Uma outra manifestação do nosso egoísmo
é quando a gente não dá o mínimo valor, não encontra prazer e satisfação na oração coletiva. Recentemente eu ouvi uma irmã dizendo, não é daqui, graças a Deus. Rapaz, o que eu quero buscar em Deus, eu não falo com ninguém, não participo com ninguém, é só comigo e Ele. Eu, glória. Uma doutrinazinha aí ajudar essa irmã, né? O problema é que essa irmã é antigona na fé. Doutrina não falta, o que falta é um coração que se submeta à palavra. Qual o problema, pastor, de eu ter o meu secreto? Problema nenhum. Problema é quando você não dá valor ao coletivo. Porque Jesus, além de no Pai Nosso colocar o nós, lá em Mateus capítulo 18, ele fala do poder da oração feita pela igreja ou pelos irmãos. Ele diz, o que 2 ou 3 concordarem, será feito. O que vocês ligarem, vocês plural, ligarem, concordância, na terra será ligado nos céus. Ele está falando do poder da oração feita pela igreja, ou seja, pelo coletivo. Você já parou para pensar que quando a nossa oração ela é coletiva, ela está assim, Senhor, nos usa. Senhor, nos enche. Senhor, nos cura. Senhor, nos perdoa. Não está, Senhor, me usa. Senhor, me abençoa. Senhor, me cura. Mesmo que isso possa ser e deva ser feita no particular, no privado. Mas no meu coração não está somente o eu, está o nós e está Ele. Portanto, um outro impedimento à oração é o egoísmo da alma, feito por alguém que não conhece qual é a vontade de Deus. Porque se conhecesse a vontade de Deus, seria logo que seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Se conhecesse a vontade de Deus, viria a oração no secreto como um modo de orar, mas não único. Amém? Existe um outro impedimento à oração, o terceiro aqui na lista. Melhor, o segundo, porque eu falei, o pecado nos impede de sermos ouvidos. E aí, se estamos em pecado, não apenas a nossa oração, mas o nosso sacrifício, tudo é abominável aos olhos de Deus. É detestável. Então, resolva a questão do pecado. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. E aí eu citei um dos pecados que nos impede de recebermos a resposta da nossa oração, o egoísmo. O egoísmo. Que se manifesta no eu. É sempre o eu. Não valoriza o nós. Não leva em conta o tu. Bem, um dos mais conhecidos também é a dúvida. Dúvida. E eu já falei desse ponto outras vezes, mas eu quero relembrar. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, do 6 ao 8, ele fala que se nós precisamos de algo, no caso ele está falando da sabedoria, mas isso é de uma forma geral, nós devemos pedir a Deus, amém?
mas pedi sem duvidar. Sem duvidar. Vamos ler esse texto? Tiago capítulo 1. Versículo de número 6 e 8. 6 ao 8. Peça, porém, pedi oração com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Orar, pedir, suplicar, mas com dúvida no coração, é mesmo que não estivesse orando, é mesmo que não orar, porque quem ora duvidando não vai alcançar o favor de Deus. É isso que Tiago está falando. Não suponha esse que alcançará o favor de Deus, não vai. O autor dos Hebreus, eu gosto de citar esse texto no capítulo 11, versículo de número 6. Ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Está falando de busca, está falando de oração. Aquele que ora é preciso crer, preciso acreditar a Deus, o que a Ele é devido. Bem, como é que eu venço o empecilho do egoísmo? Usando mais o nós e o tu. Não é só usando, é que se torne verdade na minha oração. Deixando de ser egoísta. Como é que eu venço o pecado da dúvida, da incredulidade? Sendo crente, irmão. É o que Jesus disse para Tomé: Tomé, seja crente, não incrédulo. Pastor, e como é que eu me torno um crente? Bem, preste atenção. A dúvida, ela advém por falta de conhecimento. A incredulidade, ela tem o seu fundamento não na palavra de Deus, por isso é incredulidade. Quando é que eu me torno crente? Quando eu conheço mais quem Deus é e o que Ele é capaz. Está me ouvindo? Quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento e na relação com Deus, mais nós conhecemos quem Deus é e o que Ele é capaz. Em Romanos capítulo 4, Paulo citando Abraão, ele diz que Abraão, ele creu, ele teve esperança contra a esperança, não levando caso o seu corpo envelhecido. Eu estou parafraseando. Por quê? Porque ele olhou para Deus, para a glória de Deus. Ou seja, ele não colocou a confiança na promessa de Deus no seu estado, na condição do seu corpo, porque a promessa é: tu serás pai de nações, como eu, um homem velho, como eu serei pai de muitos filhos, se eu já estou na minha velhice avançada. Então, olhando para mim, impossibilidade. Então Abraão, ele não olha para ele, ele olha para Deus. Ele olha para quem Deus é. Deus é amor.
Portanto, nós devemos confiar no amor de Deus. Deus é gracioso, nós devemos confiar na graça de Deus. Deus é bondoso, nós devemos confiar na bondade de Deus. Deus é. E outro, Deus é poderoso, nós devemos confiar que aquilo que está sendo buscado, ou aquilo que está sendo prometido, é totalmente passível de ser realizado, porque em Deus está todo o poder para isso. Não há impossível para Ele, não há o que Ele não possa fazer nem realizar. Então, quando eu vou em oração, eu vou em fé naquilo que Deus é e naquilo que Ele pode fazer. Então eu não estou firmado, eu não piso na impossibilidade daquilo que eu busco, eu não piso na dificuldade daquilo que eu busco, eu não olho então para aquilo que eu busco, eu olho para Deus que pode me dar, eu olho para Deus que é bondoso e quer me abençoar, eu olho para Deus que, sendo gracioso, Ele dispensa a sua bênção, a sua graça àqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então veja, eu sou mais crente ao ponto que eu conheço mais da glória de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus. Como é que eu conheço, pastor, isso? Vai estudar a Bíblia, crente. De novo volta a palavra. A gente tem que mergulhar aqui, ó. Aqui. Eu não sei se vocês repararam, mas a minha oração lá, quando começou a chuviscar, naquele culto, no fluir das águas, quando começou a chuviscar, que eu estava com o microfone, tinha acabado de pegar o microfone para pregar, a minha oração basicamente é: Senhor, eu estou aqui em teu nome, eu estou aqui para pregar a tua palavra. O que eu estava querendo dizer com essa oração? Eu estava querendo dizer que é a vontade de Deus que se pregue a palavra dele. Eu estava reivindicando o que João disse: é certo que nós seremos ouvidos e respondidos se nós orarmos segundo a vontade dele. Senhor, eu estou aqui no teu nome, eu estou aqui para pregar a tua palavra. Eu estou aqui no teu nome para pregar a tua palavra. Era essa a minha oração. E quando a gente ora segundo a palavra de Deus, nós oramos com fé. E tudo que nós pedimos com fé, nós recebemos, amém? A chuva passou e a obra de Deus foi feita, e o nome do Senhor foi glorificado. E nós temos mais uma prova de que a oração, ela é poderosa. Então, quando você for orar, você vence a dúvida, a incredulidade, quando você conhece a vontade de Deus. Você conhece Deus. Isso até lhe impede de você fazer algumas orações que você já pelas escrituras entende. Não, essa daqui não é a vontade de Deus. Eu já dei o testemunho aqui que um casal, um dos cônjuges não era convertido, dava muito trabalho, dor de cabeça, fazer o outro convertido chorar muito ou sofrer muito. Sofrer, eu sempre estava, eu estava acompanhando, e aquilo também me doía, me fazia sofrer. Chegou um determinado ponto que a minha vontade, irmão, a minha vontade era orar para que Deus botasse esse outro cônjuge assim para Marte, com a passagem só de ida. Vontade de orar para se separar, Senhor, separa.
é uma vida muito sofrida. Mas, ao mesmo tempo que essa vontade veio, a palavra veio em seguida. E aí quem vive norteado pela palavra é assim. A minha vida é regida pela palavra, é mesmo? É mesmo. Vamos ver se é. Quando você aprende algo novo, vem na sua mente um texto bíblico para referendar ou não esse novo conhecimento, para você aceitar ou não ele. A palavra te governa. Vamos ver se é. Quando você tem vontade de alguma coisa, a palavra vem à sua consciência, aprovando ou reprovando essa vontade, esse pensamento. Sim ou não? Se não vem a palavra, sinto muito, você não está sendo governado pela palavra. Por falta de conhecimento da palavra. Ou 2, por falta de dar crédito à palavra. E tem muito crente que vive fora do governo da palavra de Deus porque não dá crédito à palavra. Ouve, entra por aqui e sai por aqui. Aí sabe o que é que a palavra de Deus diz para esse tipo de pessoa? Até as tuas orações são abomináveis. Aqueles que desprezam a lei, até as suas orações são abomináveis, são repugnantes, são nojentas. Aí me veio esse sentimento, essa vontade, eu lembrei logo de Malaquias capítulo 2. Deus abomina o divórcio. Ponto. O que é que faz agora, pastor? Controla a vontade, submete a vontade à palavra de Deus, e ao invés de orar para Deus separar, você ora: Jesus, Jesus, converte essa alma. É assim que a gente vive a palavra. Quem está me entendendo, diga amém. É assim que é ser crente. Pensamentos, vontades, projetos passam pela palavra. Um verdadeiro crente, ele tem a sua consciência totalmente moldada à palavra de Deus. A consciência é aquele juízozinho interno que o Senhor colocou em todo ser humano. Aquele juízozinho interno que diz: está certo, está errado. Presta atenção. Como vencer a dúvida? Conhecendo o Deus da palavra, a palavra de Deus. É isso. Por fim, eu quero falar do último ponto, o último pecado. Se bem que tem mais, né? Mas sim, irmãos, Jesus, na oração de Mateus, capítulo 6, a oração do Pai Nosso, a oração modelo. Lá na oração está escrito que nós buscamos o perdão de Deus fundamentado no perdão que nós liberamos. O perdão de Deus para nós é garantido quando há de nossa parte o perdão para quem tem nos ofendido, o nosso próximo. O perdão dos pecados, você está me ouvindo? Diga amém. O perdão dos pecados é a remoção da barreira que nos impede de se relacionar com Deus, mas também é a manutenção para que essa barreira não seja erigida novamente. Eu alcanço o perdão, portanto, a manutenção da minha comunhão com Deus,
Porque afinal nós pecamos por palavras, pensamentos, obras e por omissão. Por isso que é tão difícil a gente não pecar. Pensou, desejou, agiu, deixou de fazer o bem quando podia, omissão, pecou. Como é que eu me livro do pecado? Arrependido, confesso e busco o perdão de Deus. A questão é que o Senhor colocou uma condição para que a gente receba o perdão. Ou seja, não é só se arrepender e confessar. Não é só pedir. Eu tenho que estar livre. Eu tenho que estar com meu coração cheio de amor pelo meu próximo, pelo meu irmão. Eu tenho que estar desimpedido. Porque a falta de perdão é uma prisão, não apenas para quem não recebeu o perdão, mas para quem não liberou também. Quem não libera o perdão está mais preso do que aquele que precisa, porque aquele que precisa, se ele buscou o perdão, ele já está abençoado. Agora, aquele que não libera, ele está mais escravo do que o outro. É interessante, eu estou encerrando, porque a gente leu Isaías, e quando ele diz, olha, as vossas iniquidades fazem separação, e depois ele diz, os vossos pecados encobre o rosto de Deus para que ele não vos ouça. E eu disse que este segundo termo, pecado, acho que é avém, alguma coisa assim, avém, em hebraico, ele tem a ver com, inclusive, aquilo que nós apresentamos a Deus como oferta, mas porque eu estou em pecado, a minha oferta está em pecado. O meu serviço está em pecado. A minha adoração está em pecado. Aí a gente vem para o Novo Testamento, Mateus capítulo 5, Jesus, ele traz uma ideia que está concatenada ao que disse o profeta Isaías, porque ele disse, olha, se tu for deixares uma oferta, for apresentar uma oferta a Deus e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, tu coloca a tua oferta de lado. Vai até teu irmão e reconcilia-te com ele. O princípio qual é? Não vai adiantar. Essa oferta não vai ser aceita. Essa oferta não vai ser agradável a Deus. Por quê? Porque o sacrifício do pecador é abominável aos olhos do Senhor. Lembra de Provérbios 15, 8? Então não oferta, não cultua, não adora, não serve. Não, apressa-te a te reconciliar com teu irmão. Apressa-te a liberar o perdão para o teu irmão. Apressa-te a buscar o perdão do teu irmão. Apressa-te a demolir esta barreira para que você alcance de Deus o perdão que você precisa. Se o meu sacrifício não é aceito, também não é aceita a minha oração, porque o não liberar o perdão é pecado. Eu estou encerrando aqui, agora preste atenção. Ao meu ver, a gravidade do pecado de quem não perdoa está no fato de que essa pessoa, a não se dispor a perdoar, ela está se fazendo, se está distanciando do exemplo de Jesus e se fazendo alguém que tem, por assim dizer, maior direito, maior crédito. Porque, ora,
Se o próprio Deus encarnado, Ele perdoa, quem somos nós, réis mortais, falhos e faltosos, para não perdoar? Como assim? Se Deus, Ele perdoa, como eu sou por acaso melhor do que Deus? Eu sou por acaso maior do que Deus para não perdoar? Como assim? A gravidade está nisso. A pessoa se distancia do exemplo de Jesus, porque quando Jesus decide perdoar, Ele está manifestando o seu amor. Quando aquele decide não perdoar, ele está manifestando o seu orgulho, ele está manifestando o seu ódio, ele está manifestando tudo o que há nele de ruim. Ele está manifestando o quanto diferente ele é de Deus, quando na verdade ele deveria se tornar o mais semelhante que possível é de Jesus Cristo, a quem ele chama de Senhor. Muitas orações estão sendo impedidas, muitas orações estão deixando de serem respondidas, muitas orações têm subido, mas subido com um cheiro desagradável, tem sido repugnante diante de Deus por causa de pessoas que não estão ouvindo Deus por meio da palavra, por causa de pessoas que ouvindo a palavra de Deus não estão dando devido crédito, estão insistindo em seguir, ou pelo menos acham que estão seguindo Jesus à sua maneira. Mas como disse o apóstolo Paulo a Tito, se não me falha a memória, ele diz: no consonante a isso, muitos professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras, é por isso que são reprováveis. As obras manifestam quem somos, as obras manifestam o que realmente acreditamos, as obras manifestam se nós de fato estamos vivendo Deus ou não. Por isso, não adianta só proferir. Muitos confessam conhecer a Deus, mas negam com suas obras, e por isso Deus os reprova. São reprováveis para toda boa obra, todo tipo de obra. Pastor, como é que resolve então? É simples. Como é que resolve essa questão do perdão? Simples, imite Jesus. Olhe para Jesus. Faça por Jesus. Viu meu exemplo? Uma vontade, uma raiva, uma vontade de orar a Deus. Mas essa vontade logo é controlada quando eu sou confrontado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: você não pode pedir para mim para eu separar um casal. Aí logo essa raiva tem que, logo essa vontade tem que se encurvar. Então toda raiva que a gente tem de alguém que nos ofende, toda vontade de vingança que a gente tem de alguém que nos distrata, nos persegue, ela tem que se voltar para Deus e se submeter ao exemplo de Jesus. Jesus diz, quando zombavam dele, quando escarneciam, quando o açoitaram, quando o pregaram na cruz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O nosso exemplo tem que ser Jesus. Você está me entendendo? Quando a gente vai orar, o Pai tem que ver Jesus em nós, irmãos. Amém? É difícil em mim mesmo, por isso que eu não olho para mim, eu olho para Jesus. É difícil amar quem me persegue, mas eu olho para Jesus. Ele amou e o Espírito dele está em mim, me capacita para amar também.